povo de Israel tinha a promessa de entrar na Terra Prometida, mas eles não puderam entrar porque eles duvidaram que Deus daria vitória para eles. Em Números 13 nos conta essa história. Moisés mandou 12 espias, um homem de cada tribo de Israel, para espiar a terra prometida. E 10 voltaram com um relatório pessimista por causa dos gigantes que habitavam naquela terra. Apesar de ser uma terra que emanava leite e mel, que dava bons frutos, mas eles achavam que não poderiam vencer aqueles habitantes porque eles eram gigantes e eles próprios se viam como gafanhotos diante deles. Mas 2 entre eles, que eram Josué e Caleb, creram que Deus poderia dar a vitória para eles. Em Números 13, 28, eles disseram: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak, que são os gigantes. Mas o versículo 30 diz: então Caleb fez calar o povo perante Moisés, e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Então eles plantaram medo no coração do povo, e o povo já não cria mais que poderia possuir aquela terra. O relatório negativo dos 10 espias causou medo e desespero entre os israelitas, que murmuraram contra Moisés e Arão e desejaram voltar para o Egito. E isso trouxe a ira de Deus sobre eles, que ficou indignado com a falta de fé deles e condenou a geração inteira a peregrinar pelo deserto por 40 anos, até que aquela geração morresse. E depois de passados 40 anos, Josué e Caleb entraram com aquela nova geração na Terra Prometida e venceram os gigantes, os inimigos que ali habitavam. E essa história nos ensina algumas verdades. Primeiro, nem sempre a maioria está com a razão. Segundo, Deus sempre tem promessas grandes para nós, mas elas não vêm desacompanhadas de inimigos a vencer. Terceiro, o inimigo sempre vai tentar colocar medo e dúvida no nosso coração. Mas nós podemos escolher permanecer crendo naquele que prometeu e é fiel para cumprir. Quarto, Deus sempre tem planos maiores e melhores do que os nossos. Se o que o Senhor prometeu para você é algo grandioso, então você pode crer que Ele vai fazer, não importa como, nem quando, nem onde, nem porquê. Porque você não pode fazer na força do seu braço, mas Ele pode, porque Ele é o Todo-Poderoso, tem todo o poder para realizar coisas maiores e melhores do que pensamos, sonhamos ou pedimos. Em Efésios 3:20 diz: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, mediante seu poder que atua em nós. Isaías 55:8 diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, que a gente possa crer que mesmo que os planos dele pareçam grandiosos demais para nós, ele é poderoso e fiel para cumprir. Amém? Shalom, shalom.